população de Ribeirão Preto ainda não engoliu o reajuste na conta de água aplicado pela Saerp desde o início do mês. O aumento foi discutido na Câmara. A audiência pública aconteceu em 8 de agosto e ouviu representantes da Secretaria. O assunto foi o acréscimo de quase 30% na tarifa de água e esgoto. A pasta disse que o reajuste foi concedido pela agência reguladora após estudo apontar que o aumento é necessário para a manutenção do serviço, além do valor não ter mudado por 3 anos. Segundo este advogado, a mudança na cobrança não precisa passar pelo Legislativo. A justificativa existe. O que precisa é a análise, acontecer a análise da população, se ela está satisfeita com a justificativa legal ou se ela entende que na vontade política do governante poderia ser feito algo diferente do que fazer esse repasse nesse momento. O problema é que enquanto o cidadão sente o peso no bolso num momento tão difícil, muita gente nem água na torneira tem. É o que o Jornal da Clube mostrou no Ipiranga. Primeira conta, olha lá, junho deste ano, R$ 93,82. A conta nova, R$ 182,62. Esse é o aumento para quem não tem água na torneira, importante dizer isso. Isso, esse é o aumento para quem não tem. A gente está pagando, não vem desconto, já pedi o reembolso do valor. Eles falam que não tem como e tem que fazer um laudo que a gente tem que tirar do próprio bolso para poder fazer Eles dificultam tudo para você não ir atrás. Situação parecida acontece na Vila Virgínia, onde o desabastecimento dura anos. Quando a gente liga a torneira, a primeira coisa que vem é ar. O relógio dispara e a conta sempre vem alta. Eu não entendo isso. Em vez de água, vem ar. Para este professor de políticas ambientais da USP, era preciso ter um serviço de qualidade antes de repassar o custo para a população. Não se faz aumento de tarifa, de operação e manutenção por futuros investimentos. Desculpe, não é assim que as coisas funcionam. Pelo menos não é assim que as coisas deveriam funcionar. Portanto, eu entendo que necessita de um esclarecimento mais adequado à população, esse aumento que é altíssimo, 30% é altíssimo. Por tantas polêmicas, a audiência pública se fez necessária. Entre os pontos discutidos estavam os custos da operação da Saerp. O maior está na energia elétrica, em torno de R$ 9 milhões. Para este advogado, falta a pasta buscar alternativas para baratear o trabalho. Se bombeasse menos água, por causa de menos perda na rede da água, evidentemente pagaria menos energia elétrica. E o bombeamento, ou seja, 100% do abastecimento urbano de Ribeirão Preto da água vir do aquífero Guarani, também traz um encarecimento nesse serviço, porque se tivesse captação de água do Rio Pardo, o preço seria menor. As perguntas foram além na parte financeira. A prefeitura devia em torno de R$ 120 milhões ao Daerp e esta dívida não existe mais. Esta questão não foi respondida. Também foi investigado o que foi feito com os 56,7 milhões que a autarquia recebeu há 2 anos, referente à indenização das fraudes apuradas na Operação Sevandija. Sobre os milhões vindos da Sevandija, a Saerp diz que foram gastos em equipamentos, manutenções e obras do saneamento básico e abastecimento de novembro de 2020 até o momento. Para muitos, falta transparência da Secretaria quando o assunto é a situação financeira. A transparência no sentido de o Ribeirão Pretano poder ver esse dinheiro efetivamente sendo gasto, como é que ele está sendo gasto, para o próprio munícipe chegar a essa conclusão de que esse recurso está sendo gasto e ele não pode ser, por exemplo, empregado numa redução do preço da tarifa da prestação de serviço. Desde 1º de janeiro, a autarquia da Daerp virou secretaria. Mas as expectativas de mudanças na gestão continuam. Nós lemos nos jornais e declarações de que sempre existiu uma relação estranha entre Daerp, antigo Daerp, e a prefeitura. Empréstimos de recursos, terrenos para cá, compra de imóveis, etc. Com o Saerp, eu penso que isso tem só a piorar, porque de autonomia virou secretaria. E esse aumento de 30%, inevitavelmente, nos faz lembrar de uma relação anterior não saudável do ponto de vista econômico, né? Dívidas pagas com terrenos, etc. Então, mais um elemento que corrobora, que evidencia a necessidade de um esclarecimento. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A reportagem do Jornal da Clube mais uma vez questionou o que aconteceu com a dívida que havia entre a Prefeitura e a Saerp. Porém, a questão não foi respondida
novamente. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Boa tarde. Na prática, para o cidadão, o que mudou após o Departamento de Água e Esgoto ser transformado em secretaria? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Para o cidadão, nada mudou. Na verdade, o que a gente está vendo é uma política da velha política, está passando a conta para o cidadão. Muito foi se falado durante a pandemia que a economia se cuidava depois. E o que a gente está vendo é que quem vai ter que cuidar da economia, mais uma vez, somos nós, cidadãos. Porque o que muda de fato virando secretaria? A prefeitura se apropria do caixa da ERP, que agora virou SAERP. As dívidas que a prefeitura tinha com o SAERP, fica o mesmo devedor e o mesmo credor, então elas se cancelam. E o que poderia ser investido, recuperado da Sevandija também, vai para o caixa geral da prefeitura. Ou seja, vai para pagar a conta da própria máquina e não para se investir no saneamento em Ribeirão Preto. A população, então, tem razão em reclamar, já que recebeu um aumento sem um serviço de qualidade? Com certeza, Ximene. A gente está vivendo num momento pós-pandemia, onde as pessoas estão passando dificuldade, muitas pessoas perderam seu emprego e um aumento de 30% nesse momento é uma conta muito alta para o cidadão pagar. Às vezes, o que a gente vai ter é um aumento da inadimplência, porque a gente está falando de um item essencial, que é a água, e as pessoas com falta de recursos nesse momento. Muitas pessoas não têm sequer dinheiro para pôr comida em casa. Como que se aprova um aumento nesse percentual no momento adequado? Nós estamos falando mais do que uma questão legal, até uma questão moral com o cidadão, para que aquele discurso de ficar em casa tenha que ter coerência agora. Então, a gente precisa que o poder público auxilie a população nesse momento e não traga mais um peso sobre a população. E quando é assunto dinheiro, falta transparência do setor de água e esgoto, porque nós mesmos questionamos o que aconteceu com a dívida que havia entre a prefeitura e o DAERP, na época era departamento ainda, e a questão não foi respondida novamente. Ximene, eu explico para a população o que aconteceu com a dívida. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem ano após ano apontando essa dívida do DAERP com a prefeitura e se falando para se pagar isso. Quando você tem a união dessa dívida, você passa o DAERP para o SAERP, ele se torna uma coisa só com a prefeitura. E essa dívida milionária da prefeitura com o antigo DAERP, que agora é SAERP, ela se anula. Ou seja, o valor que o SAERP poderia estar utilizando para investimento não vai ser pago para ele, porque agora a prefeitura encampou esse serviço. A Câmara agora promoveu uma discussão depois que o reajuste já tinha sido aprovado. A atuação dos vereadores, então, para por aí? Com certeza não. A Câmara precisa se valer de tecnologia e de uma equipe técnica para poder respaldar as suas decisões. Os vereadores, eles não têm formação técnica de todas as áreas, a gente frisa. Eles precisam ter independência para a tomada de decisão. E, infelizmente, enquanto eles não se capacitarem tecnicamente, não ter uma assessoria técnica altamente especializada, eles vão continuar a só escutar o executivo para poder dar uma falsa escuta para a população e, de fato, a população continuar reclamando e eles serem mal vistos pela população. A gente precisa virar. O poder legislativo é extremamente importante para a retomada da democracia brasileira, para o equilíbrio entre os poderes. Então, ele precisa se fazer valer. Não dá para se omitir desse papel. E esses vereadores precisam ter também vontade e força política para exercer esse papel, tentar derrubar esse reajuste aí que não foi bem visto pela maioria. Informação é poder. E o que a Câmara precisa é ter informação detalhada para poder contra-argumentar à altura o Executivo Municipal. Enquanto ela não faz isso, infelizmente, é um valor muito alto que é gasto com a Câmara, que precisa ter respaldo técnico para poder falar de igual para igual com o Executivo. Mas, infelizmente, não é isso que a gente verifica no caso concreto. Agora, com a Prefeitura prometendo melhorias e correções no desperdício que ela mesma provoca, chegou a hora de começar a cobrar prazos para que algo efetivo aconteça.
Com certeza, a gente olha muitas vezes o problema lá na Amazônia de desmatamento, mas a gente precisa lembrar que o Saerp está sentado em cima de um dos maiores problemas ambientais de Ribeirão Preto, que é o desperdício da nossa água do aquífero Guarani. A gente perde mais de 40% de toda a água captada vai para o ralo, ou seja, é um valor extremamente alto. O Saerp tem dois grandes problemas a ser enfrentado hoje. Esse desperdício de água e o gasto com energia elétrica, que poderia ser superado com tecnologia, como, por exemplo, a geração de energia fotovoltaica. Mas a gente precisa, de novo, de uma Câmara técnica com respaldo para poder argumentar, sugerir melhoras e garantir o reequilíbrio do contrato sem ter que onerar o cidadão, porque o cidadão não deveria, mais uma vez, estar pagando essa conta. O que está faltando, então? Uma gestão mais de qualidade, uma gestão mais privada, vamos dizer assim? Está faltando planejamento, Ximene, está faltando olhar o todo e não mais lotear as secretarias ou se olhar cada um o seu próprio setor. A gente precisa ter uma visão sistêmica da cidade, tornar Ribeirão uma cidade inteligente de fato. E a gente tem todo o potencial aqui na nossa cidade, temos um recurso humano muito importante para poder fazer isso, precisa de tecnologia de ponta, falta a prefeitura querer fazer isso, falta ela se apropriar disso. Toda essa tecnologia que ela é referência mundial, a prefeitura precisa se apropriar disso e fazer uma nova gestão pública na cidade. Falta realmente o poder público falar isso, nós temos problema, mas nós vamos resolver à altura esse problema com bastante inteligência. Então é isso que se espera das nossas autoridades. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Ximene, uma boa tarde a todos.